Então, vamos iniciar a nossa temática, que está exatamente falando sobre a intervenção estatal na propriedade privada e no domínio econômico. O que acontece? Esse tema, ele necessita de alguns esclarecimentos iniciais. Que esclarecimentos são esses? Primeiramente, nós temos que entender o que é a propriedade, ou o que seria a propriedade privada. E para entendermos a propriedade privada, na verdade, nós temos que entender a teoria sobre os bens no direito. E essa teoria sobre bens no direito, ele fala sobre o direito das coisas. Essa temática ela está inserida no direito civil. Então, quem quiser depois analisar um pouco mais ou aprofundar um pouco mais o estudo a respeito da propriedade privada, então o ideal é que você procure os livros de direito civil, mais especificamente os livros que tratam sobre o direito das coisas. Porque lá ele explica exatamente o que vem a ser o bem. Né? Então, o bem é um objeto que uma determinada pessoa possui. Agora, quando nós falamos objetos, muitas vezes nós somos levados a crer que esses objetos, eles sempre são corpóreos, ou eles são materiais. E nem todo bem, ele é efetivamente material. Ele vai ser bem e não vai ser material, ou não vai ser algo que seja palpável. Por exemplo, a honra de uma pessoa. Vocês acham que a honra existe ou não existe? Existe. Existe. Mas você consegue pegar a honra? Você consegue... Ela é materializada ou ela não tem materialização? Não possui materialização. Ela não tem a materialização. Então, daí você percebe que o ser humano, ele tem uma honra. E a honra é um bem jurídico que merece proteção. É tanto que uma pessoa não pode lhe acusar indevidamente. Se alguém acusar você de um crime indevidamente, ou seja, ela acusa de um crime e não pode comprovar aquele pretenso crime que você perpetrou ou que você teria cometido, você pode acionar essa pessoa de duas formas. Primeiro, para fins civis, você pode cobrar dessa pessoa, já que ela lhe acusou e não pode provar que você é um criminoso ou que teria cometido aquele determinado crime, você pode acioná-la civilmente e pedir uma indenização por danos morais. Por quê? Porque ela quis denegrir exatamente a sua honra. E o segundo é exatamente referente aos crimes de opinião, onde, dentre os crimes de opinião, nós temos o crime de calúnia. E o crime de calúnia é atribuir a uma pessoa que é o cometimento de crime, quando, na verdade, ela sabe que aquela notícia ela é falsa. Então, você tem a calúnia. E nós temos, nos crimes de opinião, além da calúnia, que é a falsa acusação, ou seja, você acusa sem ter provas de que a pessoa cometeu aquele referido crime ao qual você se reportou, nós temos ainda a injúria e a difamação. Então, por isso que você tem a calúnia, a injúria e a difamação. Onde difamar é você tirar a boa fama que você tem na sua comunidade. Então, você é uma pessoa benquista na comunidade, mas de repente chega uma pessoa e começa a falar mentiras suas, dizendo que você é uma pessoa ruim, é uma pessoa que faz mal às outras, é uma pessoa que fala mal dos outros. Então, ele começa a tirar a sua boa fama. Então, tudo que tira a sua boa fama, que você já detém na sua comunidade, é difamação. E a injúria é lhe imputar determinadas características que você não tem. Então, aqui, infelizmente, no Ceará, as pessoas se tratam muito por nome feio, né? Por palavrão.
e por situações vexatórias. Por exemplo, uma pessoa chamou outro de corno. Você não tem que se meter na vida do outro. Então, por que você chama a outro de corno? Então, aí você recairia na injúria. Então, dependendo de como você aborde o fato sobre uma pessoa, você pode estar incorrendo em algum desses delitos ou desses crimes de opinião: injúria, calúnia ou difamação. Por quê? Porque esses 3 crimes, eles incorrem sobre a honra da pessoa. E a honra é um bem jurídico e merece ser protegido. Por isso que muitas vezes as pessoas chamam os bens de coisas, que seriam objetos. Agora a gente tem que ter em mente que o objeto não obrigatoriamente ele é corpóreo, ou seja, é algo que está materializado. O objeto, ou seja, a coisa, o bem, ele pode ser incorpóreo, ou seja, ele pode existir, mas não estar materializado. Outro exemplo que você tem é exatamente referente a nome comercial. Por que tem refrigerantes mais caros do que outros? O que é que vocês acham? Aliás, não vou colocar refrigerante não, vou colocar roupa. Por que pessoas... Você sabe que quem produz as roupas das grandes marcas, na verdade, são indústrias de confecção bem pequenas, né? Muitas vezes chamadas de facções. Agora, qual é a diferença da roupa que é vendida pela facção e a roupa que é vendida pela loja de marca? Que comprou na mesma facção, o modelo é igual. Só não tem o quê? A marca. Então, às vezes a loja da facção está vendendo por 50, na loja da marca, igualzinha, a mesma pessoa produziu com os mesmos materiais, com o mesmo padrão de qualidade, mas na facção você encontra por R$50 e na loja de marca você encontra por R$500. Por que você paga? Simplesmente porque tem uma etiqueta. E a etiqueta tem a marca. Então, a marca é um bem jurídico? Sim. A marca é um bem jurídico. E vai ser um bem jurídico o quê? Incorpóreo. Ah, professor, mas tem ali a etiqueta. Mas a etiqueta não é a importância. É aquela ideia que a pessoa tem daquela marca. Ou que aquela comunidade tem a respeito daquela marca. Então, existe hoje em dia, quando você usa uma determinada roupa de uma marca, as pessoas dizem, ah, mas é marca tal. Como se fosse uma coisa extraordinária. E quando você vai analisar, você vai perceber que aquela marca, por uma questão de custo, muitas vezes produz em um país em desenvolvimento, pagando um valor miserável e contribuindo para que aqueles trabalhadores ou trabalhadoras continuem em situação de extrema pobreza. A única diferença é exatamente a marca. Então, por isso que nós temos que nos conscientizar, quando você falar em bem ou falar em coisa, você tem que ter em mente que não obrigatoriamente são coisas materiais. Elas podem ser materiais ou imateriais, corpóreos ou incorpóreos. É o primeiro esclarecimento a respeito de bem ou coisa. É necessário ter os dois coisas. Quais são os direitos que uma pessoa vai ter em relação a um bem ou em relação a uma coisa? E aí nós temos os direitos de posse, de propriedade e de domínio. Então, os bens que a pessoa pode ter em relação a um bem ou em relação a uma coisa são 3: domínio, posse ou propriedade. Qual é a diferença entre eles, que você percebe entre eles? A posse é quando a pessoa tem um bem de fato. E o que é um bem de fato?
vamos imaginar o seguinte. Você alugou um imóvel. O valor que você paga mensalmente, você não está pagando para adquirir o imóvel. Você está pagando para quê? Para utilizar o imóvel. Então, na verdade, existe um dono que não está no imóvel e existe você, inquilino, que está no imóvel. Então, a posse, ou seja, quem efetivamente está exercendo seus direitos sobre o imóvel é você, inquilino. Então, você tem a posse. É exatamente o exercício de fato sobre o bem. Agora, quem efetivamente é dono do imóvel, juridicamente, é quem detém a propriedade. Então, o proprietário é quem é dono de acordo com o direito. A posse é para aquela pessoa que detém o imóvel, mas ela não é proprietária. Então, a posse se baseia numa questão fática, de você exercer seus direitos sobre o imóvel, e a propriedade é o vínculo jurídico existente entre o bem e aquela determinada pessoa. E pode haver casos em que o proprietário ele também é o possuidor, ou seja, em que uma pessoa ele tenha tanto a posse quanto a propriedade. Então, sempre que a pessoa tiver a posse e a propriedade, nós dizemos que ela tem o domínio. Então, sempre que você ouvir o termo domínio, é porque a pessoa tem as duas coisas. Ela tem a posse e a propriedade. Se você diz que a pessoa só tem a posse, é porque ela não tem a propriedade. Se você diz que a pessoa é o proprietário, é porque ela tem um vínculo jurídico, mas ela às vezes não tem a posse. Se você quiser dizer que a pessoa tem as duas coisas, ou seja, que ela tem tanto a posse quanto a propriedade, aí você diz que a pessoa tem o domínio. Ok? Entendido? Sim, professor. E quando a pessoa ela tem a propriedade sobre o imóvel, o que é que essa propriedade, esse direito sobre um bem garante a esse proprietário? Ela garante 3 direitos. São os direitos de usar, usufruir e dispor. Usar, usufruir e dispor. E o que é que significa cada um deles? O direito de usar é exatamente que você pegue aquele determinado bem ou aquela determinada coisa e comece a trabalhar com aquilo, ou passe a dar alguma serventia àquele determinado bem. Então, usar é você dar a serventia. Usufruir. Usufruir é quando você não utiliza, mas você está auferindo algum benefício. Então, usufruir é quando você não utiliza, mas você ofere algum benefício. Por exemplo, a pessoa que aluga um imóvel, o proprietário ele está usufruindo, ele não está utilizando, mas ele está usufruindo. Por quê? Em troca do direito de uso sobre um imóvel, a pessoa está recebendo mensalmente um valor. Então, ela está oferindo benefício. É usufruir. E o dispor é que ele pode negociar da forma que ele achar melhor. Então, ele pode dar, ele pode vender, ele pode emprestar, ele pode trocar. Então, isso quer dizer que a pessoa pode negociar aquele determinado bem da forma que ela quiser. Mas aí eu coloquei para vocês o termo abusar. Na verdade, tem o termo abusar e dispor. Por quê? Essa teoria sobre o direito das coisas, ou essa teoria a respeito dos direitos que envolvem os bens, elas remontam lá ao direito romano. E lá no direito romano, ou seja, o direito que foi concebido lá na Roma Antiga, lá no Império Romano, lá na Idade Antiga, ele não era o direito de usar, usufruir e dispor. Ele era o direito de usar, usufruir e abusar. E o que é que significa abusar?
a pessoa podia fazer o que ela quisesse, inclusive destruir o bem, ou destruir a coisa. Professor, e por que não continua esse direito de abusar? Porque com a evolução da humanidade, percebeu-se que se uma pessoa ela não quer mais o bem, então que ela doe. Ela dê sem receber nada em troca, para alguém que vá utilizar. Porque o que não se concebe é que você não oportunize essas possibilidades a outras pessoas. Então, se você não quer usufruir, oportunize para outra pessoa que deseje usufruir. Então, criou-se, principalmente lá nos séculos XIX, no século XX, essa ideia da função social da propriedade. Ou seja, que a propriedade, embora ela sendo privada, ela cabendo a uma pessoa ou um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas, elas têm uma repercussão perante a sua comunidade. Então, como ela tem essa repercussão perante a comunidade, você deveria ter atenção a esse determinado bem. Você poderia destruí-lo, você não poderia prejudicá-lo, porque se a pessoa não quiser utilizar o bem, passa esse bem para frente, ou negociando, ou doando. Então, por isso que hoje em dia não se admite mais que o proprietário ele possa abusar do bem. Então, a interpretação é essa: continua o direito de usar, continua o direito de usufruir, mas agora o direito de você fazer do bem o que você quiser é simplesmente o direito de dispor, de você negociar aquele bem da forma que você achar melhor, inclusive doando, mas não prejudicando o bem. Vocês conseguiram entender essas noções de direito das coisas? Alguma dúvida? Obrigado aí pela resposta de vocês. Então, uma vez que a gente descobriu o que é o bem e que esse bem é uma coisa, os bens, eles podem ser também móveis, imóveis ou semoventes. Um celular. O celular, você consegue deslocá-lo facilmente? Consegue. Então, ele é um bem móvel. O carro é um bem móvel. Mas animais, eles são chamados de semoventes. Porque eles têm uma mobilidade própria, mas o homem ele pode também conduzi-lo para onde ele quiser. Ele pode fazer com que os animais vão para onde ele quiser. Então, ele tem esse tratamento diferenciado. Ele não é um bem móvel, ele é um bem semovente. Ah, professor, mas o animalzinho, o meu gatinho, o meu cachorrinho, é um bem? É, os animais são bens. Ah, professor, isso é muito injusto. Não. Bem, é tudo aquilo que você pode utilizar e mereça uma proteção judicial, jurídica. Então, os animais, eles são bens. Tá certo? E aí, quando nós chegamos a essa dimensão do bem, a gente precisa distinguir a propriedade privada do bem público. Por quê? Pelo seguinte: o que é que eu considero propriedade privada? Seria uma propriedade particular? Seria a propriedade de um particular. Esse particular, ou seja, uma pessoa que não faz parte da estrutura do Estado ou da organização do Estado, pode ser uma pessoa física ou jurídica, ou um conjunto de pessoas físicas, ou um conjunto de pessoas jurídicas, ou um conjunto de pessoas físicas e jurídicas. Mas é um bem que não tem relação com a administração pública. Então, por isso que ele é considerado uma propriedade privada. E o bem público? O bem público seria o contrário à propriedade privada, não? Ou seja, é algo que está ligado ao Estado. Exatamente.
é o bem que pertence a alguma das pessoas jurídicas que compõem o Estado. Ele pode pertencer no todo ou em parte a uma das pessoas que compõem, que integra o Estado, que integra a administração pública. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção do que é considerado propriedade privada e o que é considerado bem público. E por que que isso importa para a gente? Eu vou responder a vocês. Eu vou responder a mim mesmo, tá certo? Por conta do interesse. Uma propriedade privada, só existem interesses privados ou interesses particulares. A propriedade privada só tem interesses privados, ou seja, interesses particulares. E aí, esses particulares, eles podem agir da forma que eles quiserem, desde que não contrariem o direito, ou seja, não contrariem as normas jurídicas. Eles podem agir do jeito que eles quiserem. Já o bem público é diferente. Por quê? O administrador público, ele pode fazer do bem público aquilo que ele quiser? Não. Não. Porque o interesse aí, ao invés de ser particular ou de ser privado, ele é um interesse coletivo. E por ser um interesse coletivo, o que que acontece? O administrador público, o bem não é dele, o bem é da coletividade. Então, como o bem ele é da coletividade, ele não pode agir com o bem da forma que ele quiser. Ele tem que agir de acordo com aquilo que representa o interesse da coletividade. E o que é que representa o interesse da coletividade? A lei. Então, o que na verdade representa o interesse da coletividade é a lei. Então, por isso que hoje em dia está se falando muito no plano de privatização. Vocês já ouviram falar disso? Na privatização? Já. E aí, o que que acontece? O atual governo federal, ele é composto por pessoas que defendem o Estado mínimo. E o que é o Estado mínimo? Que o Estado diminua e fique responsável somente pelas questões públicas e deixe a atividade comercial, as atividades particulares, para os particulares. Então, eles defendem isso. Então, logo, tem várias empresas que ou são do Estado ou parte são do Estado, que eles acham que estão... É o pensamento neoliberalista, Ignacio. Então, tem várias empresas que eles acham que não deveria pertencer ao Estado. Então, eles acham que tem que estar na iniciativa privada. Mas, para isso, eles não podem dar. Eles têm que vender. E a forma legal de fazer essa venda é através de leilão. Mas, para que ele possa vender, tem que ter uma autorização de lei. Se não existe a lei, ela tem que ser criada. Ou seja, por isso tem que passar pelo legislativo. É a mesma ideia. Então, qualquer coisa que você vá fazer com bem público, você tem que fazer de acordo com a lei. Ah, mas a lei não me permite vender. Então, se a lei não permite que você venda, é proibido. Porque o administrador público só pode fazer o que está na lei. Ah, então quer dizer que o governante ele não pode vender de nenhuma maneira? Não, ele vai poder vender. Mas, primeiro, ele tem que fazer uma legislação específica autorizando que ele venda. Então, se não existe lei até aquele momento autorizando a venda, ele tem que propor uma lei e ela tem que ser aprovada pelo legislativo para que depois ele possa vender. Por quê? Porque como são interesses coletivos, quem representa o interesse coletivo é exatamente quem faz as leis, ou seja, o poder legislativo. Entenderam agora por que reclamam tanto das privatizações, que há empecilhos para as privatizações? E aí nós chegamos em alguns pontos importantes. Primeiro deles, qual é a relação do Estado com a propriedade privada?
O que é que vocês acham? Pois não, Tainara, pode perguntar a sua dúvida. Eu queria saber, assim, ó, o senhor falou sobre as privatizações e tal. No caso de um contrato de concessão, digamos, aí o Estado faz uma concessão com uma empresa privada para prestar algum serviço público, aí essa empresa privada acaba com esse serviço público. Ele pode quebrar o contrato, o Estado? Depende. Depende dessa determinada atividade que é feita. Por exemplo, antigamente, para você fazer o telefone público, você precisava de ficha, né? Depois você precisava de cartão. E hoje em dia, quase não existe mais telefone público, porque a maioria das pessoas tem celular próprio, né? Então, por isso que depende da atividade. Se a atividade continuar a existir e a empresa ela vem a falir, o poder público ele retira a empresa e pode ele mesmo encampar ou fazer uma nova licitação, uma nova concessão, para uma nova concessão. Então, por isso que depende você analisar o que foi que aconteceu no caso concreto. Mas, em regra, não pode uma empresa chegar, assumir uma determinada atividade e depois acabar com essa atividade, né? Agora, se realmente aquela atividade ela não existe mais no mundo moderno, não tem problema. Agora, na verdade, a empresa foi prejudicada, ela pode pedir indenização, dependendo das circunstâncias. Mas se não ocorrer isso, as atividades vão ter que continuar. Ok. Mas vamos voltar aqui. Pessoal, eu pergunto essa relação do Estado com a propriedade privada, por quê? Porque quando vocês estudaram ciência política, a ciência política, quando ela vai estudar o Estado, ela vai estudar os elementos constitutivos do Estado. Vocês lembram que elementos constitutivos são esses? A população, território e soberania. Na verdade, não é a população. A população são as pessoas que estão naquele determinado local, naquele espaço geográfico. O que, na verdade, forma o Estado é o povo. O povo são as pessoas que têm vínculo jurídico político com o Estado. Tá certo? Então, é povo, território e soberania. A teoria clássica e a teoria mais moderna, ou seja, a teoria mais atual, inclui a finalidade. Qual é a finalidade do Estado? É o bem comum. Então, por isso que toda atividade dos governantes tem que ser em prol do bem comum. Tá certo? Muito bem, Nácio. Então, diante dessas circunstâncias, você percebe que o território é do Estado. E o Estado ele se relaciona com esse território. Num primeiro momento, o território ele foi meramente o patrimônio do Estado. Porque tudo era do rei. A antiguidade, tudo era do rei. E era o rei que concedia as terras às pessoas. É tanto que quando a pessoa falecia e não tinha transmissão hereditária, voltava para quem? O rei. Por quê? Porque tudo era do rei, território patrimônio. Depois o território passou a ser um objeto e depois esse relacionamento ele ainda se transforma e hoje em dia o Estado, admite-se que o Estado, ele tenha uma propriedade que ela pode vir a acontecer. Por isso que se chama uma propriedade iminente. Sempre que o Estado ele tiver necessidade, ele pode lançar mão do território ou daquilo que estiver construído em cima do território. É por isso que existem hoje em dia as desapropriações. Então, com isso, você percebe que o Estado ele tem uma relação com a propriedade privada. Por quê? Porque quando você for analisar, aquela propriedade privada só existe por uma concessão do Estado, por uma permissão que o Estado dá. Agora, por que o Estado permite que
o seu território ele seja dividido e ele fica a cargo de algumas pessoas. Por exemplo, vão ter pessoas que vão ter território para fazer construções, para exercitar atividades comerciais. Tem outros que vão fazer fazendas, para também executar atividades laborais. O Estado permite isso por quê? Por uma questão muito simples. Quem é que produz a riqueza do país? É o Estado ou a iniciativa privada? Iniciativa privada. É a iniciativa privada. Então, por isso, o Estado ele tem que permitir que a iniciativa privada ela possa trabalhar e gerar as riquezas. Ah, professor, então quer dizer que o Estado não vai fazer nada? Não, pelo contrário. Quando vocês viram lá o poder de polícia, você sabe que o Estado hoje em dia ele tem que acompanhar, ele tem que fiscalizar aquilo que é feito pelo setor privado. Ele fiscaliza. Por isso que existe o chamado poder de polícia. Né? Por quê? Porque se você deixar o ser humano sem nenhuma fiscalização, ele acaba gerando problemas. Então, para evitar que sejam gerados problemas, por isso que você deixa o poder de polícia com o Estado para que ele fique fiscalizando se as atividades estão sendo feitas da maneira devida e dentro da racionalidade e da proporcionalidade. Essa que é exatamente a diferença que nós temos. Então, o que acontece? O Estado, ele acaba permitindo que os particulares, eles se apossem de parcelas do seu território e explorem economicamente essas parcelas de território. Por quê? Porque isso vai gerar riqueza e, gerando a riqueza, ele vai gerar, consequentemente, uma melhoria das condições sociais e, para o Estado, toda aquela atividade econômica que vai ser realizada, ela vai ser revertida em tributos. Porque as pessoas crescendo, elas vão pagar mais tributos. Então, por isso que o Estado, ele diretamente nos bens públicos e indiretamente nos bens privados, ele sempre vai ter uma relação com as propriedades, por conta da relação que o Estado tem com o seu território. Vocês lembraram disso daí que vocês estudaram lá em ciência política? Deu para lembrar das teorias? Ok. Quem não conseguiu lembrar, eu aconselho que você leia os livros ou de ciência política ou de teoria do Estado. Particularmente, tem um livro de teoria geral do Estado que ele é bastante acessível. O que quer dizer isso? A linguagem dele é uma linguagem que qualquer pessoa, mesmo um leigo, ou seja, uma pessoa fora do direito, ela vai ler e compreender, que é o livro Elementos de Teoria Geral do Estado, do professor Dalmo, com D, Dalmo de Abreu Dallari. Dallari é com 2 L's. E, no final, Dalmo de Abreu Dallari, Elementos de Teoria Geral do Estado. E lá você procura a parte referente ao território, onde ele vai explicar exatamente essas relações. Se você não lembrou, eu aconselho que você dê uma lida, porque isso daí é importante para os ensinamentos que nós vamos ter no decorrer da nossa disciplina, tá bom? Dessa temática. Bem, então nós vimos que o Estado, como ele tem um relacionamento, seja direto com os bens públicos, seja indireto com os bens privados, mas ele tem um relacionamento com todas as propriedades que estão dentro do Estado, que estão submetidas à soberania dele, nós também percebemos que o Estado também, ele vai ter uma correlação com o domínio econômico. Porque, como eu disse para vocês, o Estado ele pode sufocar a sua economia? Não pode. Por quê? Porque da economia depende o setor privado e a classe trabalhadora. Você não consegue ter trabalho para todo mundo. Isso daí vocês podem ver isso, por exemplo, aqui no estado do Ceará.
O estado do Ceará é um estado que não é abastado, ou seja, é um estado que passa por muitas dificuldades financeiras. E quando você vai analisar principalmente os municípios pequenos do estado do Ceará, você verifica que a maioria das pessoas desses municípios pequenos, as famílias têm, geralmente, um aposentado rural ou uma pessoa que trabalha na prefeitura daquele município. Então, um aposentado rural ou uma pessoa que trabalha na prefeitura. Então, as pessoas se mantêm com muito pouco. Por quê? Porque são poucas as oportunidades de trabalho nos municípios. Então, por isso que as condições nos municípios menores são tão precárias. Por quê? Porque você não tem uma economia desenvolvida de modo a que as pessoas elas tenham a oportunidade de trabalho. Hoje em dia, o Brasil ele está começando a ter um movimento de empreendedorismo. E até tem um professor da casa, da Unilab, particularmente do ICSA, que é o professor Alexandre Lima, que hoje em dia ele está tentando desenvolver o empreendedorismo na região aí do Maciço, né? Ele tem um trabalho muito bom nessa área de empreendedorismo, onde se as pessoas não podem ficar, o que tem que mudar é a mentalidade do brasileiro de não ficar dependente somente do Estado ou somente da administração pública. É entender que as condições dele são difíceis, mas que ele tem oportunidades. Ele pode analisar a situação a qual ele está submetido e tentar empreender. E empreender, você pode empreender nas mais diferentes áreas. Então, quem depois tiver interesse, vocês poderiam falar com o professor Alexandre Lima, que já foi aluno dele, ele é extremamente acessível e é uma boa pessoa que pode dar a vocês várias ideias sobre esses assuntos de empreendedorismo, tá certo? Para você não ficar dependente ou de uma apostadoria rural, de alguém da sua família ou de alguém que trabalha na prefeitura. E aí você vê que nas eleições, muitas vezes, as pessoas elas chegam a quase se matar nas eleições. Mas por quê? Porque existe aquelas pessoas que estão na prefeitura e não querem sair, existe aquelas pessoas que não estão na prefeitura e estão querendo entrar. Então, por isso que existe essa luta durante os períodos eleitorais, né? Por quê? Porque as oportunidades de trabalho são poucas. E hoje em dia, percebe-se que você não tem que ficar dependente de um patrão, da administração pública ou de uma aposentadoria de alguém da família, mas que você também hoje em dia pode chegar a outras formas de conseguir sobreviver. E aí tem exatamente a via do empreendedorismo. E a via do empreendedorismo é importante por quê? Porque ao invés de você ser dependente, você passa a gerar riqueza. Então, você tem um diferencial, porque você consegue gerar a riqueza. E isso é surpreendente. Isso é surpreendente. Então, o Estado, embora não seja ele que seja responsável pela economia do país, cabe ao Estado fiscalizar a economia do país. Então, o Estado ele vai ter uma relação com a economia do país. Que relação é essa? É o fomento, a regulamentação e intervenções quando necessário. Fomento, regulamentação e intervenções quando necessário. O que é atividade de fomento? A atividade de fomento são atividades que são realizadas pelo Estado, onde o Estado ele vai analisar a sua economia e vai perceber, por exemplo, que determinados setores eles não estão tendo oportunidade. Então, ele pode possibilitar o fomento. Um exemplo, hoje em dia, que ficou bem notório. Medicamento. O Brasil tem várias indústrias de medicamentos genéricos. Porque o Brasil, ele foi, lá na década de 90, né, meados da década de 90, mais ou menos, ele defendeu, a nível internacional, nas organizações internacionais, a quebra das patentes para que fossem produzidos os medicamentos genéricos. Ótimo. Incentivo fiscal também pode ser, viu, Inácio? Ótimo. Excelente. Qual é o problema disso? Por que se tornou um problema para o Brasil? Porque o Brasil hoje em dia tem a fábrica dos genéricos, mas achou que o IFA, né,
que é exatamente esse produto farmacêutico, esse insumo farmacêutico. Não precisava ser produzido no próprio país. Ficava mais barato você produzir em outros países. E aí, hoje em dia, quase que na totalidade, quem é que produz IFA no mundo? A Índia e a China. E aí, agora, quando você tem essa pandemia, o mundo todo está recorrendo a quem? E todo mundo de uma vez. Para a Índia e para a China. E aí, o que acontece? Primeiro, como só são Índia e China que produzem, eles podem colocar o preço que eles quiserem. É a lei da demanda e da procura. Quanto maior a demanda, consuma o preço. E a pessoa, como está precisando, ela vai pagar o valor que eu pedi. Então, primeiro é isso, você vai ficar na mão. E segundo, é que embora você tenha uma indústria, a sua indústria é dependente. Por que se está parando de produzir vacina? Porque, infelizmente, esses IFAs são produzidos ou pela Índia ou pela China. A Índia está com um problema seríssimo da pandemia, uma onda lá, que está gerando muitas mortes e muitas internações. Então, o que a Índia está fazendo? Para mim evitar que se alastre, eu vou pegar e vacinar a minha população. Mas você sabe qual é a população da China? Perdão, a população da Índia é mais de 1 bilhão de pessoas. Salvo engano, é 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É muita gente. Então, por isso que ela não está mais produzindo IFA para ninguém. Ela está tentando vacinar eles mesmos. E a China já tem problemas diplomáticos com o Brasil desde a posse do presidente Bolsonaro. Né? Então, o que acontece? O governo brasileiro tem que entender, a minha indústria farmacêutica, ela hoje em dia é refém. Por quê? Porque ela não produz IFA. Então, eu tenho que fazer o fomento, eu tenho que incentivar a minha indústria a voltar a produzir o IFA. Eu tenho que fazer esse fomento. E aí ele pode, muitas vezes, dar incentivos fiscais, conceder linhas de créditos, de empréstimos, e tem várias situações onde ele melhora as condições para que as pessoas possam exercer determinadas atividades. A produção de IFA em território nacional é uma necessidade. Além do IFA, que é um insumo farmacêutico ativo, você tem os insumos hospitalares, né? Máscara, vem de fora. Luva, vem de fora. Geralmente da China. Respirador, veio da China. Então, você vê que hoje em dia os produtos médico-hospitalares vêm de fora. Ou da Índia ou da China. Então, o governo brasileiro tem que se conscientizar e dizer, epa, indústria, você quer baratear demais, mas não pode. Você tem que fazer isso daqui. Por quê? Porque nós temos que ter pelo menos um percentual que a gente consiga abastecer o nosso mercado. A gente não pode ficar totalmente dependentes dos produtos estrangeiros, mesmo que seja a matéria-prima. A regulamentação também é necessária. Por quê? Vocês sabem que o empresário, ele não está obrigado a fazer somente aquilo que está na lei, né? Quem é obrigado a fazer somente aquilo que está na lei é o administrador público. Então, o administrador público ele só pode fazer aquilo que está na lei. Para o empresário, é diferente. Ele pode fazer tudo aquilo que não seja proibido pelo direito. Então, por isso que o Estado ele tem que acompanhar a atividade do setor privado para ver se o setor privado ele não está cometendo excessos. Então, por isso que ele tem que fazer as regulamentações. Por exemplo, você vai geralmente para um restaurante, aí você pede bolinha de peixe, né? É gostosa a bolinha de peixe. Vocês sabiam que a bolinha de peixe de hoje foram exatamente os pratos de peixe de ontem que sobraram? Por quê? Porque o empresário ele vai lá e diz, principalmente
no self-service, né? Então, sobrou o alimento. Esse alimento pode ser reprocessado? Sobrou peixe. Esse alimento pode ser reprocessado? Pode. Aí ele vai se tornar o quê? Bolinha de peixe. A carne, bolinha de carne. E aí ele vai tentar aproveitar os alimentos que sobraram para um segundo dia. Ah, isso é errado? Se o alimento não está estragado, não é errado. Mas se ele percebe que o alimento está começando a estragar e mesmo assim ainda faz, ou tem um alto risco de estragar e mesmo assim ainda faz, aí não pode. Por isso que tem que ter a regulamentação. Olha, o que é que você pode reaproveitar e o que é que você não pode reaproveitar. Ou um lavrador, né? Ou seja, uma pessoa que está fazendo ali uma plantação, que é responsável pela plantação, está tendo uma praga. Para matar a praga, ele coloca muito agrotóxico. Tudo bem, você vai matar a praga. Mas a pessoa que consumir aquele determinado alimento, ele vai adoecer. Se não morrer de tanto agrotóxico que foi colocado. Então, por isso tem que ter a regulamentação. A mesma coisa com os animais, né? Você sabe que o animal está doente, aí você abate, vende, mesmo sabendo que o animal estava doente. Ou seja, e que aquela doença podia ter se alastrado para o corpo todo. Mas, como você não quer ficar no prejuízo, você passa para outras pessoas. E as outras pessoas podem adoecer ou até morrer por conta disso. Então, por isso que tem que existir as regulamentações. Por quê? Porque o empresário ou aquela pessoa, aquele empreendedor do setor privado, ele vai saber, eu posso querer burlar a legislação, mas eu sei que eu estou agindo errado. Eu estou agindo conscientemente e de forma errada. Ou seja, ele vai, mas vai sabendo que está errado. Ele não tem como enganar. E aí o que acontece? O Estado, ele tem exatamente as fiscalizações, né? Então ele tem a regulamentação e ele tem a fiscalização para saber se estão efetivamente cumprindo aquilo que foi regulamentado. Por isso que você tem por exemplo, nessa área de restaurantes, de bares, de self-service, você tem o quê? A vigilância sanitária. Por quê? Assim como você vai regulamentar, você também vai ter que fazer uma fiscalização para saber se a sua regulamentação está sendo obedecida ou não. E quando necessário, ou seja, quando a fiscalização mostra que aquele determinado empresário, aquele determinado empreendedor, ele não está fazendo de maneira correta e não quer mudar a sua conduta, não quer mudar a sua forma de agir, o Estado ele vai ter o direito de intervir. Ou seja, quando um determinado restaurante está repetidas vezes reprocessando alimento que está se estragando, mas porque ele não quer ficar no prejuízo, então você pode fechar o estabelecimento. Você pode suspender as atividades do estabelecimento por um determinado período até que ele se readeque àquelas circunstâncias. Aqui em Fortaleza, nesse período de pandemia, tiveram supermercados que foram fechados. Por quê? Porque estavam fazendo práticas contra a vigilância sanitária, contra a regulamentação da vigilância sanitária. E hoje em dia estão sendo reformados. Então você percebe que o Estado ele vai fazer a regulamentação, vai fiscalizar e, quando necessário, ele vai intervir. Ou seja, ele vai mandar ser feito determinadas atitudes. Nem que seja fechar aquele determinado estabelecimento. Por quê? Porque ele não consegue funcionar sem descumprir as normas. Então é melhor que ele feche. Pode ser uma suspensão, ou seja, temporariamente, ou pode ser definitivamente. Mas por quê? Por causa de uma conduta reiterada, ou seja, uma conduta repetida várias e várias vezes, onde ele várias e várias vezes, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que aquilo é errado, ele insiste em fazer o errado. E aí, eu colocaria para vocês, nessa parte aí do domínio econômico, que vocês, posteriormente, pudessem aprimorar essa análise da intervenção estatal no domínio econômico,
analisando algumas entidades que atuam muito nessa intervenção estatal do domínio econômico. O primeiro deles é o CAD, né? E o outro é exatamente a CVM. A CVM, ela atua mais no mercado financeiro, né? É exatamente a Comissão de Valores Imobiliários. É a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Então, ela atua muito no mercado financeiro. E na área econômica mesmo, nós temos também o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, onde a atuação de determinadas empresas, as fusões de empresas, as incorporações de empresas, tudo isso é visto exatamente no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para saber como aquela atividade das empresas vai interferir no mercado. Se aquela atividade que a empresa está realizando, ela vai repercutir no mercado de forma positiva ou de forma negativa. Então, por isso que é importante, porque são duas entidades que atuam muito nessa situação da intervenção do Estado no domínio econômico. E, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, eu indico que vocês possam fazer um estudo sobre, principalmente, essas duas entidades. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, onde um é efetivamente no mercado, né, avalia o mercado, ou seja, avalia a economia do país, e o outro atua no mercado financeiro. Vocês estão conseguindo acompanhar essa parte inicial aqui, essa introdução?